Bom, na verdade a mensagem de hoje eu queria compartilhar, era falar um pouco sobre dois grandes homens que eu destaquei e que serve até de exemplo para mim e para você. Mas aí eu queria dar o título da mensagem de hoje. Talvez eu vou ler alguns textos que eu já tenho lido, mas que nos traz ainda algumas coisas a mais para a gente guardar na nossa vida. E aí o tema que eu coloquei para hoje seria atitudes de vencedores. Quantos aqui são vencedores? Pouquíssimos, né? A verdade é que para ser vencedor, eu digo para vocês, não é para todos não. Mas por quê, tchutchu? Porque o pódio é só para um vencedor numa competição, não é verdade? Mas isso não quer dizer que você não pode ser um vencedor. Mas aí você vai ter que ralar um pouco, passar por algumas situações que não gostariam de passar. Mas aí Deus ele requer de nós uma atitude para isso. Para sermos vencedores, nós temos que ter atitude. E aí, antes de começarmos um pouco a mensagem, eu queria dizer que não existe crescimento e multiplicação sem compromisso. E aí eu pergunto, você tem compromisso? Porque quem quer vencer na vida tem que ter compromisso. E aí é muito comum olharmos para os vencedores e acharmos que as pessoas venceram por acaso. Afinal, qual é o critério que Deus tem para dar a alguém? Será que Deus tem privilegiados? Será que Ele talvez olhe para uma pessoa e diga, não gostei dele, então você não vai ser um vencedor? Será que é isso? Eu digo que não. É assim que funciona? Claro que não. Vencedores são pessoas que crescem, que multiplicam, que vão além. E aí fazem coisas que os perdedores não fazem. Pessoas que assumem compromissos, pessoas que tomam decisões certas, pessoas que colhem frutos daquilo que decidiram. Esse é o grande vencedor na vida. É até meio um pouco filosófico, mas a vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, mude o que você está gritando. É até um pouco meio filosófico, mas tudo aquilo que o homem semear, ele também, vocês estão entendendo? A palavra do Senhor diz isso. E aí a gente percebe que tem muitas pessoas que dizem, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo, as pessoas não gostam de mim, e aí começam a se martirizar, né? Colocando as coisas negativas para a vida dele, e aí essa pessoa nunca vai ser um vencedor. Por quê? Porque ela olha as coisas negativas da vida e não as coisas positivas. E eu aprendi que a gente tem que entender, em meio à crise, nós temos que ver de forma positiva. Porque todos nós vamos passar por dificuldades e problemas na vida. Mas quando a gente começa a ter uma visão de forma positiva daquela crise que você está enfrentando, isso faz com que você cresça. E aí eu vou dizer, você faz com que você seja um vencedor. Porque lá na frente você vai estar subindo no pódio. Estamos vivendo um tempo de crescimento.
de multiplicação, de viver coisas extraordinárias na presença de Deus, de parar de sermos meros narradores alheios, cujo milagre está sempre acontecendo ali. E aí é interessante que quando eu digo ali, e aí você vem caminhando, e quando você passa por cima de uma nota de R$100, e aí logo quem vem atrás de você, pega a nota e diz: eu achei R$100. E aí você começa a indagar, né? Porque eu não vi aquela nota? Aquela nota era para ser minha. Histórias dos outros, é assim que eu vejo, e não a minha história que eu quero contar. Está na hora de termos as nossas próprias histórias para contar, e não contar as dos outros. Do que Deus tem feito, não ali, mas do que Deus tem feito aqui, no nosso coração. Porque a gente vê as histórias ali e não vê a história aqui. Está na hora das coisas não pararem de acontecerem lá, mas acontecerem aqui, no ministério, na sua vida, na vida da sua família, da sua profissão. Pessoas que cresceram, que multiplicaram, que foram além, por quê? Porque tiveram atitudes que os outros não tiveram. E aí eu vou pedir para você abrir em Mateus, capítulo 14, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Quem achou, diga amém. Versículo 22. Versículo 22 diz: e comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando-o, o partiu e deu-lhe, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Gente, perdão, eu me enganei aqui. Eu estou lendo Marcos, já pensou? Pode um teste para vocês, viu? Realmente vocês estão de parabéns, estão ligados. Foi para fazer um teste, viu? Mateus capítulo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus Cristo. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E eu acho interessante que, se você perceber no versículo 1,
Na minha versão ele diz, no verso 22 ele diz, e logo ordenou Jesus Cristo. Ele não disse, olha, vai quem quer, tá? Se não quiser fica aí. Eu não sei se algumas versões, tem umas que mudam a palavra, mas a minha ela fala em ordenou, ou seja, Jesus mandou, vai todo mundo para o barco, vai na frente, que eu estou chegando. E aí uma característica que a gente percebe de um discípulo é estar pronto para obedecer. Logo nesse versículo 22 a gente já vê isso. Jesus disse, olha meu filho, aos discípulos, né? Vai na frente que eu vou me despedir da multidão. Vai andando que eu chego já. E aí, quando o barco chega no meio do caminho, há aquela tempestade, né? E aí Jesus falou, né? Vai na frente que eu estou chegando. E aí eu fico imaginando aqueles discípulos naquele barco, pensando, Jesus não vem nada. Essa hora está demorando, né? Um olhando para a cara do outro. Até porque quando ele disse vai andando, só tinha um barco, né? Só tinha um barco, então. Aí é que os discípulos ficaram meio que perdidos, né? Como é que Jesus vem se só tem um barco? E aí a gente começa a entender o poder que Deus tem de andar por cima da água. E aí, demorando, aí a Bíblia diz que quando chega na quarta vigília, é onde Jesus vem aparecer. E aí eu entendo que a quarta vigília é lá para as 3h30, para as 6h30, por aí. Já amanhecendo, mas ainda estava escuro. E aí muitas vezes a gente pensa, Jesus demora. E eu digo para você que Jesus, muitas vezes, ele demora para responder. E aí Jesus falou, vocês vão que eu vou depois. E aí escureceu, mas também não disse que horas ia. A água querendo entrar, vento soprava e o barco balançava. E aí naquele barco nem todo mundo era pescador. Começa a analisar um pouco essa passagem. A gente vê que Mateus era cobrador de impostos. Nem sei, né? Nem sabemos se ele sabia nadar. Todos ali com adrenalina na veia, de um lado para o outro, balançando. E aí eu fico imaginando Pedro, que era o dono do barco, tirando água do barco. João, que não era um homem de energia, mas era um homem de oração. E a gente vê mais ou menos João dizendo, já vagirei, não deixa eu morrer não. E aí vem Filipe que era o evangelista. E aí deve ter pensado naquele momento da tempestade, posso morrer não. Tem tanta gente aí que ainda precisa evangelizar. Judas Iscariotes era tesoureiro. E aí ele deve ter pensado, Senhor, se esse barco afundar vai ser um pesadelo, porque vai mexer nas nossas finanças. Vai ser um prejuízo enorme. Tomé era um incrédulo daquele barco. E aí ele deve ter pensado, eu não falei para a gente não vir? Isso é coisa de incrédulo. E aí Natanael, que era o exigente, ele deve ter pensado, eu não falei para a gente ir num barco maior? Então cada um tinha as suas características, as suas personalidades.
Mas aí alguém falou naquele momento, é um fantasma. E aí eu digo para você, isso é coisa de alguém gritar em meio à tempestade? Mas eu garanto uma coisa, eles não correram, ninguém correu, viu? Ninguém correu. Até porque não tinha como, né? E aí, se tem algum local seguro naquele lugar, qual era? Alguém pode responder? Qual era o local seguro daquele lugar? O barco. Se você estivesse lá, onde é que você estaria? Hein? No barco, né? E é esse o problema, meu e seu. Nós estaríamos no barco. E o que é que eu aprendo com isso? E eu queria compartilhar com vocês. Quando nós queremos viver a glória de Deus, nós queremos viver a glória de Deus, mas não queremos sair do barco. Nós queremos ver o milagre de Deus, mas queremos continuar na mesmice. E aí Deus está esperando você dizer, eu quero sair do barco. E foi o que aconteceu com Pedro naquele momento. E aí Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo. Jesus disse, não, pera, foi isso? Claro que não. O texto diz que Jesus disse, vem Pedro. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida, a gente quer ficar no barco. A gente quer contar as histórias dos outros e não contar as nossas próprias histórias. Mas para a gente contar as nossas próprias histórias, temos que sair do barco. É isso que eu tenho aprendido aqui nesse texto. Quem não vence, detesta ver você vencendo. Comece a entender isso. Quem não faz, detesta o que você faz. Quem não sai do barco, fica torcendo para você afundar. Infelizmente, tem muitas pessoas que torcem para você afundar. E aí Jesus poderia ter dito a Pedro, Pedro, fica aí. Fica aí. Mas não, Jesus disse, vem Pedro. Você quer andar por cima da água? E eu entendo que naquele momento Jesus disse, Pedro, eu vou financiar os teus sonhos, eu vou financiar a tua trajetória, eu vou financiar aquilo que você quer ser, porque Jesus ele é poderoso para fazer isso, e que Ele pode fazer na sua. Mas o que acontece é que a gente muitas vezes não quer sair do barco. A gente quer contar as histórias dos outros e não as nossas próprias histórias. E aí a pergunta, quem foi atrás dele? Quando Deus mandar você fazer algo diferente, não espere que os outros venham a aderir. Deus te mandou, faça. Sabe a diferença desse texto? É o que eu já falei, quem sai do barco, ele conta milagres a respeito de si mesmo. Quem sai do barco, ele conta os milagres a respeito de si mesmo. Enquanto quem fica no barco, ele conta milagre a respeito dos outros. Quem você quer ser? Você quer ficar no barco ou quer sair do barco? E é o que acontece muitas vezes com a gente. A gente prefere contar as histórias dos outros e não viver as nossas histórias com Deus. E aí está na hora de você ter suas próprias histórias, de você viver experiências, suas coisas particulares com Jesus Cristo. Faça o que você nunca fez e viva o que você nunca viveu. Não reclame da vida, não murmure.
Não diga: ninguém gosta de mim, eu não sei de nada, eu não sei o que eu quero para a minha vida. E aí eu digo para você: faça o que você nunca fez e viva o que você nunca viveu. Não reclame da vida. E o problema que a gente observa também é que o diabo, ele tenta uniformizar a vida. Como assim? Faz o que todo mundo está fazendo. Olha fulaninho, olha fulaninha. Pensa como todo mundo está pensando. Veste com o que todo mundo está vestindo, é a moda. E é isso que o diabo quer fazer. Ele quer que você pense igual aos outros, principalmente quem é do mundo, que tem pensamentos diferentes. E aí o diabo diz: compre batom, compre batom. Aí você vai, compra batom. O exemplo de dois grandes homens que eu destaquei, primeiro foi Pedro. Porque Pedro, ele teve uma atitude de vencedor. Ele não olhou as limitações que estavam ao seu redor. E aí eu digo que isso é uma atitude de vencedor. Naquele momento Jesus derrubou toda a lei de Isaac Newton. E aí, vem Pedro, porque eu é quem mando, eu que sou poderoso, eu sou o cara. E outro personagem que eu queria citar aqui, em 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, versículo 24. Aqui ele fala um pouco da história de um pequeno, grande homem, chamado Davi. Davi foi outro homem que teve atitude de vencedor. Como nós vamos ler do versículo 24, diz: porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Durante alguns dias, foram, na verdade, 40 dias, o Golias desafiando aquele povo de Israel. E aí Davi, em determinado momento, já disse: Davi, vai levar um lanchinho para teus irmãos. E aí Davi foi, chegou lá, e aí Davi viu o que o filisteu Golias, o grande guerreiro, desafiando: tem algum homem aí? E aí eu fico imaginando aquele povo de Israel, pensando da seguinte forma: é grande, né, aquele homem? Mas vale um covarde vivo do que um corajoso morto. Todos aqueles que estavam, nenhum se submeteu a enfrentar o gigante Golias. E aí Davi teve uma atitude de vencedor. Davi, quando foi falar com Saul disse: mas tu é muito menino, tu é muito novo. E aí Davi, em determinado momento, disse: eu sou novo, mas eu matei um leão e um urso. Eu estava pastoreando as minhas ovelhas, e quando o leão se aproximou, eu matei. Aproximou o urso, matei também o urso. O que acontece muitas vezes é que quando olhamos os problemas,
eles aumentam. Quando a gente olha só os problemas da vida, eles tendem a aumentar. Mas quando olhamos para Deus, eles diminuem e se acabam. E muitas vezes a gente não quer olhar para Deus, acha que nós temos capacidade suficiente de enfrentar determinada situação e que muitas vezes a gente não consegue. Mas Davi foi no nome do Senhor para derrubar aquele gigante. Não era um Renan da vida, não. Era gigante mesmo. Renan é um galegão bem alto, viu? Só para lembrar. Mas Davi, ele teve essa atitude de um vencedor. E aí todos o povo de Israel, todos aqueles ficaram caladinhos, ficaram quietos, ficaram medrosos. E aí eu diria, complementando a primeira mensagem de Pedro, ficaram no barco. Não tiveram atitude suficiente de vencedor. Mas Davi não foi assim. Davi, ele enfrentou Golias. No nome do Senhor, confiou e salvou aquele povo. E ali começou a contar a sua história. Eu não sei o que você tem a contar da sua história, talvez não seja muito boa, ou talvez tenha muita coisa para contar, né? Eu não sei se você prefere ficar no barco ou sair do barco. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Que muitas vezes o gigante aparece na gente, na nossa frente, e a gente diz, e agora? E aí é quando eu digo, quando a gente olha para o problema, só olha para aquele problema, a gente vê o problema maior. É como se nós enfrentássemos Golias e achássemos que Golias jamais poderia ser vencido. Mas quando a gente olha para Deus, a gente vê que nós podemos também, como Davi, derrubar um gigante Golias. Eu queria chamar o louvor só para a gente estar encerrando. E como eu tenho Quando eu comecei a ler esse texto, principalmente lá em Pedro, lá em Mateus, né? Conta aquela passagem de Pedro. Interessante é que quando Pedro saiu, começou a andar sobre o mar. Só que em um determinado momento, Pedro viu as suas limitações. Ele não atentou para o alvo dele. E aí veio a tempestade, e aí ele teve medo. E o que é que aconteceu? Pedro começou a afundar. Mas aí Jesus estava lá, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu não sei quantos querem viver uma nova história. Eu não sei quantos querem ficar no barco para contar as histórias dos outros. Ou quantos querem sair do barco e contar a sua própria história. E aqui eu digo uma história com Deus. Talvez a sua vida hoje não está boa. Talvez também você não tenha caminhado conforme a vontade de Deus.
Talvez você não tenha consultado a Deus, ou talvez você não tenha entregue a Deus o seu futuro. E essa canção ela fala, na verdade essa música ela fala sobre uma nova história. Nós vamos cantar essa canção. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Essa canção você já sabe, já conhece de cor. Eu não sei quantos querem contar a sua história. Eu não sei quantos querem dar o primeiro passo e dizer: eu quero mudar a minha história, eu quero contar a minha própria história. E aí eu queria convidar você a sair do seu lugar. Para aqueles que querem sair do barco e contar a sua própria história. Não tenha vergonha. Para sair do barco tem que ser corajoso. E Jesus diz: olha, meu filho, quer sair do barco? Vem. Assim como ele disse com Pedro. E ele disse para você também. Se você quer contar uma nova história com Deus, eu queria orar por você hoje. Eu não sei como está a sua vida, mas você sabe como está a sua vida. E o Senhor, Ele sabe mais do que você. É atitude de corajoso, atitude de vencedor. Nós vamos cantar mais um refrãozinho. E você de olhos fechados, se você ainda quiser vir, eu quero orar por você logo quando terminar a música. Aquilo que veio foi, ouvirei de sua
Pai, eis aqui os teus filhos, Pai. Nós sabemos que nesta noite o Senhor diz: vem, meu filho, porque eu quero escrever uma nova história na tua vida. Eu quero escrever a minha própria história junto com Deus. E isso requer a atitude de vencedor, assim como Davi, como Pedro. Eu não quero mais viver essa vida de mesmice. Eu quero andar de passos largos, mas sempre segurando nas mãos de Deus. E o Senhor diz: eu quero escrever uma nova história na tua vida, adolescente. Eu quero escrever uma nova história na tua vida, porque é tempo de mudar, é tempo de crescer, é tempo de multiplicar. Eu quero me envolver mais no ministério. Eu tenho feito tão pouca coisa, ou quase nada. E a partir desse passo eu quero crescer, multiplicar, prosperar, porque eu sei que Deus está olhando para mim. Você, adolescente que passa muito tempo sentado apenas ouvindo, é tempo de mudar, é tempo de crescer, mas depende de você a atitude, se você quer ser ou não um vencedor. E é nesta noite que eu coloco, Senhor, nas tuas mãos esses que aqui estão na frente, dizendo: Senhor, toma conta da minha vida. Eu quero sair do barco porque eu quero contar a minha própria história junto contigo. E é assim que eu te oro nesta noite, Senhor, e coloco nas tuas mãos cada um que saíram do barco. No nome de Jesus Cristo, ser com eles. Toma conta deles, dá orientação a eles. E é assim que eu te peço e te agradeço nesta noite. No nome de Jesus Cristo. Amém.